uma sequência de meditação do livro de Provérbios. E hoje estamos no número 9 do verso 13, que vai falar sobre Salomão dando, um alerta, Salomão aconselhando, advertindo a respeito do convite da mulher louca. E vai dizer assim: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui está mais uma exortação, do sábio Salomão acerca deste convite da mulher louca. Ele vai falar que a loucura é uma mulher apaixonada e é ignorante, né? E ele vai falar e repetir, ser muito repetitivo em relação a essa mulher. Ele vai falar muito sobre isso, porque nos assuntos que Salomão mais entende é a respeito de mulheres. Então ele vai falar sobre, querido, a ignorância de você entrar em um desses laços, de se deixar se levar por uma dessas mulheres. Então ele vai aconselhar muito. E hoje, como nós estamos abordando sobre família, nada melhor do que nós também darmos ouvido a entender esses conselhos repetitivos do sábio Salomão, que é um dos grandes males que nós estamos vendo, principalmente no mundo moderno, principalmente nesse tempo na qual nós vivemos, de muitas famílias devastadas, destruídas por não vigiarem, por ignorarem os conselhos, desprezarem a disciplina. E a gente está vendo aí uma geração que está crescendo, uma geração que se formando, uma geração que não dão ouvido ao que os pais ensinam, não querem conselhos e aí por diante. E nós precisamos sermos sábios, inteligentes, nós como pais sermos cada dia mais sábios nesse âmbito de aconselhamento, nessa parte de sermos fiéis primeiramente a Deus para podermos passar um legado para os nossos filhos. Nossa família é o rebanho mais importante, na verdade, nosso lar é o aprisco onde vive dentro dele. E ele se alimenta com pasto cheio de fertilizantes que traz vida, ou cheio de toxinas que vai gerar morte, Esse aprisco onde o Senhor nos confiou, nos entregou, sim, são ambientes familiares que o Senhor Jesus ele entregou em cada mão de cada pai, onde nós vamos construindo ou destruindo. Nós mesmos que fazemos isso, ou nós construímos algo, um legado bom, ou nós destruímos a nossa família. Ambientes liderados, dirigidos e formados por pais férteis ou pais tóxicos. Isso vai determinar o futuro desses filhos, isso vai determinar o futuro dessa família. Eu costumo dizer que um desequilibrado, uma pessoa doentia, querido, no âmbito familiar, no seio da família, adoece toda a família. Nós podemos chamar aqui de pais férteis ou pais que vai gerar vida em seus filhos através do amor, do carinho, do conhecimento, através do conhecimento do que eles precisam para as suas felicidades. São aqueles que procuram conhecer o estado dessas preciosas ovelhas, que o Senhor nos entregou, que trabalha em prol do bem de cada um deles. E os pais tóxicos, segundo a especialista em trauma, a professora e psiquiatra na Escola de Medicina de Harvard, e a doutora Judith Herman, são aqueles que com suas atitudes traz danos psicológicos e vai gerar aí uma relação prejudicial entre pai e filho, consequentemente estendendo a prática, todos os relacionamentos que esses filhos irão construir ao longo de suas vidas, pois a escola de relacionamento começa primeiramente no lar. A história, a escola, a vida em sociedade, tudo isso começa primeiramente, querido, no âmbito familiar, Então, mais o que são realmente, talvez você deve perguntar, mas e hoje? Qual é a justificativa, pastora, e o que é um pai tóxico? Então, é preciso nós entendermos melhor o que a ciência nas áreas da psiquiatria, psicologia e psicanálise chama de pais tóxicos, onde esses profissionais eles vão estudar e vão identificar e assim nomeando esses pais como pais tóxicos. Então é preciso a gente entender onde
a ciência, né, que estuda, a ciência que está aí fazendo essas análises, e eles dizem que esses pais são pais cujo comportamento negativo causa desgaste emocional que vai contaminar o sentimento da personalidade dos seus filhos. Para você ver, o pai tóxico são aqueles pais cujo comportamento negativo vai causar desgaste emocional que contamina o sentimento de personalidade dos seus filhos. E aí, como a gente está aí andando, que por onde a gente vê, é essa orfandade, né? Essa orfandade de pais vivos, onde os filhos estão carregando, por onde vão, a gente está vendo aí filhos órfãos de pais vivos, e com essa orfandade cravada em seus corações, e a gente, né, tentando aí, de alguma forma, ajudar e acolher esses filhos. E também nós vamos ver que nessas atitudes desses pais tóxicos, são pais que abusam dos filhos verbalmente, fisicamente e até sexualmente. Outros têm comportamento também inadequado ou ignoram as necessidades emocionais dos seus filhos. Esses são os associados e denominados pela ciência como pais tóxicos. E também as consequências. Alguns padrões de comportamento deixam um legado de culpa e vergonha em seus filhos, que estará presente ao longo de suas vidas. Esses são os legados de pais tóxicos que estão deixando aí nesta geração, crescendo como filhos tóxicos também na sociedade, uma sociedade tóxica. Então é preciso a gente entender isso, é preciso a gente relevar isso e a gente olhar para isso com um olhar mais minucioso, né? E isso tudo que ele vai sendo causado no âmbito, no meio familiar. E essas heranças que nós estamos vendo, geralmente os pais tóxicos aprendem esse comportamento com seus próprios pais, eles aprenderam, eles foram instruídos, foram ensinados. Normalmente, essa é a principal origem, né? E aí a gente vai ver um ciclo repetitivo, onde vai se repetindo ciclos e padrões, comportamentos negativos, tóxicos, e aí por diante. Antes de nós vermos, né, nós estamos vendo sobre isso tudo, e antes de tudo nós precisamos ter esse entendimento que a gente não procura culpados, mas a gente procura pessoas que realmente também foram vítimas das circunstâncias, né? Foram vítimas das suas origens, de onde vieram também, e foram feridos, foram traumatizados, e aí passando, né, esses traumas, deixando como legado para uma família, deixando como legado para os seus filhos. E aí, se isso não for, querido, reparado, se isso não for visto, vai continuar esse ciclo repetitivo por várias gerações. Então, é importante a gente entender e parar para refletir, para a gente cortar esse ciclo, a gente rever aquilo que realmente precisa de acerto, precisa de correção, para a gente mudar, né? A grande maioria dos pais da atualidade, nós vamos ver, usando máscaras e vive ensinando personagens, né? A maioria que a gente vê, por onde a gente chega, a maioria desses pais da atualidade vive usando essas máscaras, máscaras de esconderijo, de esconder as suas dores, os seus traumas, mas isso são vistos através dos seus comportamentos, né? Quando eles se fazem fortes, inteligentes e perfeitos, né? Essas são as máscaras. Quantos pais estão se fazendo de fortes, de inteligentes e perfeitos? Muitos de nós idealizamos também, tentamos provar que somos o pai ou a mãe perfeitos. E aí nós vamos acabando quebrando a cara e nos frustrando. Né? Isso acontece porque nós estamos buscando algo inatingível, a perfeição. Né? Nós estamos querendo ser alguém perfeito. Não existe pai perfeito, mãe perfeita, filho perfeito. Todos nós somos cheios de defeitos, de falha. A perfeição é divina. E nós não somos Deus. Somos somente gente. Né? Gente como todo mundo, e nós possuímos nossas limitações. Você possui a tua limitação, você possui o teu limite, e às vezes a gente vai quebrando todos esses limites, a gente vai quebrando todos esses padrões, né, que nos limitam, nós temos nossos limites, e às vezes nós rompemos isso para dizer um sim para alguém, para passar como perfeito, como bom, né? Então é tempo de nós nos empenharmos em mostrar aos nossos filhos que somos pessoas também imperfeitas, que temos os nossos erros e as nossas falhas, tá bom? Que está mais um conselho, e aí deixando um legado, né, de ensinamentos aos nossos filhos, fugindo, né, dessa mulher, como Salomão vai descrever aqui, e assim nós buscamos entender a palavra de Deus para nós, que não sermos pegos, desprevenidos, desprotegidos. Então, tempo de nós
nos vestirmos e revestirmos das armaduras de Deus, da palavra de Deus, para estarmos firmes nos dias maus, no dia do não, no dia do luto, no dia da dificuldade, nós estamos preparados para vencer essa luta, tá bom? E aqui nós vamos orar, eu te convido a fechar os olhos e orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos em tua presença mais uma vez, entendendo a tua palavra, e é ela que nos consola, é ela que nos dá, traz bálsamo fresco, é ela que nos renova dia por dia, manhã após manhã. E aqui estamos nós, Senhor, neste lugar da oração, precisando do teu direcionamento, precisando, Senhor, da tua forte mão sobre nós, porque todos aqueles que tentaram fracassaram nas suas missões. Todos aqueles, Pai, na história que se levantaram, todos aqueles, Pai, até iniciaram bem, até começaram bem, mas no fim das suas vidas, Pai, caíram, erraram, fracassaram. E só o Senhor foi perfeito. Em todo o trajeto da tua missão, do início ao fim, o Senhor foi perfeito. O Senhor cumpriu, Pai, de forma exemplar, de forma digna e honesta a tua missão. E por isso, Senhor, só o Senhor pode nos ajudar a nós vencermos sobre isso, porque se nós formos ver todos esses homens, grandes homens, referência, Pai, daquele tempo de homem de Deus, de sacerdotes, de levitas, de profetas, mas todos eles, Pai, tiveram seus erros, suas quedas, suas fragilidades. Todos estes, Pai, erraram em algum momento das suas vidas. Ou como pai, ou como um servo do Senhor, ou como esposo, ou como esposa. Muitos deles, Pai, erraram. Eles não foram, Senhor, perfeitos, como Salomão mesmo, um homem com toda a sabedoria, mas o Senhor vai deixar bem claro o final dos dias de Salomão, um deslize muito grande. Ele, Senhor Jesus, afastando os pés do caminho, daquilo que ele mesmo ensinou. Isso é para nós entendermos que mesmo diante de toda a sabedoria, de alguém que adquiriu toda a sabedoria e conhecimento, não é capaz, Pai, de ser perfeito. Foi isso que o Senhor quis mostrar. Poderia muito bem deixar essa história, esses finais dos dias de Salomão, sem ser escrito para que nós não viéssemos ao nosso conhecimento. Mas o Senhor faz isso para nos deixar alerta e dizer, Senhor, que por mais que nós tenhamos sabedoria, por mais que sejamos inteligentes, cheios de qualidades, mas nós nunca seremos perfeitos. Só o perfeito é o Senhor, só o Senhor foi perfeito em toda a sua missão, em todo o teu trajeto na terra. O Senhor passou por aqui, Senhor, para que hoje nós também não pudéssemos achar isso, Senhor, justificativa para dizer que o Senhor não viveu isso, por isso o Senhor foi perfeito. Não, o Senhor veio 100% homem para provar que o Senhor também, Pai, passou por todas essas aflições que nós passamos, por todas essas adversidades, e o Senhor venceu, e o Senhor triunfou sobre tudo isso. E o Senhor venceu e ganhou autoridade sobre isso, para nos provar que seríamos capazes de nós passarmos por isso, ainda que não sejamos perfeitos, mas que nós possamos sermos imitadores do Senhor, em todas as nossas atitudes, gestos, decisões, comportamentos, em tudo, Pai, que nós possamos ser parecidos com o Senhor. E assim nós vamos ter, Senhor, vida boa, tranquila, vida sossegada. Então, amado Espírito Santo, e esse, Senhor, é um dos assuntos mais desconhecidos, mas os assuntos mais complicados é o assunto, Senhor, referente à família, onde o Senhor mesmo criou esse projeto, desde o início, dando suporte, e vendo os desastres que o âmbito familiar pode causar e também cura que isso pode trazer. E também, Senhor Jesus, o homem e a mulher que nós podemos formar nesse contexto familiar. Então, amado Deus, nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, nos ensina. Pai, ajuda esta mulher, este homem que conosco, que está orando agora, esse pai de família que já não sabe o que fazer, essa mãe que está aí, Pai, desnorteada, sem saber o que fazer com seu filho, com um comportamento agressivo, que sabe o comportamento, Senhor, reprovado, mas que o seu coração está aí, Senhor, em pedaços, sem dor, sem saber o que fazer. A sua alma está ferida, Senhor, sem saber de que maneira corrigir, de que jeito, Pai, aconselhar. Quem sabe é com este que eu estou falando agora, é com este que eu estou me dirigindo agora, mas teu Espírito Santo chegue neste lugar agora, que tua mão alcance agora, Senhor. Pai, ajude-nos, Pai, nos dê força, sabedoria necessária para nós, ó Pai, cuidar desse aprisco com carinho, com amor, com dedicação. Assim eu te peço, em nome de Jesus, ajude esta mulher. Dê forças a ela, dê força a essa mãe de família, esse pai de família. Restaura, Senhor, esse relacionamento que foi quebrado, essa aliança que foi rompida. Eu não sei, papai, mas o Senhor sabe. Chega agora neste lugar onde uma aliança matrimonial foi quebrada, uma aliança de fidelidade foi quebrada. Chega para restaurar nesta hora. Oh, labandará suriana lamachere bedecanto.
E a súbria nalabandora vosso me negasse. Senhor, chega neste lugar. Que a tua mão poderosa alcance os lugares mais remotos, os lugares mais, Pai, complicados, sejam acessados, sejam visitados, sejam restaurados para a glória do Senhor. Eu libero essa bênção hoje na vida do meu irmão, da minha irmã, que representam legalmente a sua família. Que eles se encham de força, que eles se levantem agora, Senhor. Que resplandeça sobre este lugar, em nome de Jesus. Marca os umbrais das portas desta casa com o sangue do Cordeiro, para que o mal, Senhor, não tenha acesso, para que o mal não chegue, Senhor. Não destrua esse lugar, em nome de Jesus. Assim nós declaramos que há um limite nesta casa, que há um limite nesta família a partir de hoje, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos, dizendo obrigada, Jesus. Fica conosco. Se permitir o Senhor, mas estaremos aqui de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e apertado em teu coração.